É o tema do livro de Jó. Se alguém perguntar para você, por que você sofre? Qual seria a resposta? Porque segundo a teologia da prosperidade, o cristão não pode sofrer. Você não pode sofrer, você não pode adoecer, você não pode passar por dificuldades, porque Deus é aquele que provê todas as coisas, e dentro dessa perspectiva, você é de Deus, você está protegido por Deus, e nada de ruim vai acontecer com você. Você é indestrutível, é inabalável, é intocável, dentro da teologia da prosperidade. Mas Jesus deixou bem claro, não mundo terá as aflições. Muito bem. Então, por que você sofre? Porque Jesus declarou que no mundo teríamos aflições. Aí se eu perguntar, o sofrimento faz parte dessa vida, sim ou não? Sim. Faz parte dessa vida. Então, isso indica, tá certo? Que o sofrimento faz parte da vida. Por que você sofre? Por causa do pecado. Por causa do pecado, porque o sofrimento é consequência do pecado. Entendeu? Então, dentro da perspectiva, o sofrimento é uma realidade, tanto na vida do justo, como na vida do ímpio. Ok? Então, recapitulando. O livro de Jó é de autoria incerta. Alguns atribuem a Jó, Eliú, Moisés e o próprio Salomão. Ok? A data também, segundo alguns estudiosos, a maior parte deles, é uma data também incerta. E o tema é porque sofre o justo. Ok? Vamos lá. O tempo do livro. Se eu perguntar aqui, qual é o tempo do livro? Quanto ao tempo de redação, existem assim 3 sugestões a ser destacado. Para saber também aonde este livro foi escrito. Então, se eu perguntar a vocês agora, aonde esse livro foi escrito, em que tempo esse livro foi escrito, mediante as informações que eu já passei, seria que você destacar aproximadamente quando ele teria sido escrito e onde teria sido escrito? Eu falei que Jó é contemporâneo de quem? Abraão. Então, se eu perguntar, em que tempo esse livro foi escrito? Se ele é mais velho do que o livro do Gênesis, que foi escrito por Moisés, Moisés viveu no Êxodo. Entendeu? E se esse livro é mais antigo que o Gênesis, ok? Então esse livro, ele foi escrito, sabe onde? Provavelmente na era patriarcal. Na mesma era que viveu, tá certo? Nosso pai na fé, Abraão. Ok? Por volta dos anos 1700 anos de Cristo, alguns também acreditam que poderia ter sido escrito na época de Salomão, em 950 a.C. E outros acreditam que esse livro poderia ter sido escrito na época ou depois do exílio. Antes do povo ir para o cativeiro ou depois do povo voltar do cativeiro. Ok? Se eu perguntar aos irmãos, por que esses livros aqui, esses 5 livros, também conhecidos como livros sapienciais, por que eles são considerados livros poéticos? Por que são poéticos? Por que esses livros são declarados poesias? E aí? O que vocês acham? Deu um branco, hein? Vou responder. Porque tratam profundamente de assuntos universais da humanidade, elaborados em um estilo de quê? Poético. Quem aqui já viu prosa? Cantador. Não tem os cantadores? Principalmente no Nordeste. Os caras retratam, tá certo? A condição do nordestino, muitas das vezes em prosa. Entendeu? Em prosa. Ainda vai, mas esse de jovens sabia.
Todos eles são livros poéticos. Ok? Por que poéticos? Porque tratam profundamente de assuntos universais, de forma geral, da humanidade. Então, a vida, a história, a cultura é narrada, tá certo? Em forma de prosa, em forma de uma poesia. Ok? Eles são também chamados de quê? Livros sapienciais. O que é livros sapienciais? É livros de sabedoria humana. Por quê? Porque contém sentenças morais. A forma mais antiga e mais simples desta literatura é a Machado, que chamamos de provérbios. Outra coisa, por que poeta? Poeta, porque é elaborado em estilo poético. Os salmos são um bom exemplo disso. Então, exemplo. Percebe o Salmo 23, eu já falei sobre o Salmo 23 aqui para os irmãos. Percebe-se que o livro de Terrilim, está falando depois dele, é uma narrativa do que acontece no capítulo de número 15 de 1 Samuel. Não sei, mas hoje não. Então o que acontece? O que acontecia no dia a dia, tá certo? Na vida, era contado em uma forma de poesia, era contado em uma forma de canto. Davi, quando ele faz o salmo de número 23, você sabia que o salmo de número 23 é profético? Eu já falei isso para os irmãos aqui. Davi, quando ele compõe esse salmo, alguns sugerem que ele está no campo, pastoreando as ovelhas, e é no mesmo dia que Deus se revela a Samuel no capítulo de número 15, se não me memória. Não, 16 ou 17. E diz: levanta, toma o teu chifre de azeite e vem. Vai à casa de Jessé, porque dentro do filho de Jessé eu tenho provido o quê? Um rei. Aí eu pergunto, por que Deus mandou o profeta aí no campo? Davi está no campo. Os salmos, de número 23, ele é um salmo profético. Você sabe. Então ele não está no campo? Ele está no campo. O profeta vai para onde? Para casa. Por que no campo? E não na casa? Davi vai, no Salmo de número 23, narrar em forma de poesia aquilo que ele está vivendo. A primeira coisa que ele vai dizer é que o Senhor é o quê? O seu pastor. Davi, nesse período, ele vivia mais em casa no campo. No campo. Então, Davi vivia longe da família, longe daqueles que deveriam abraçá-lo. Então, Davi está vivendo um momento de solitude. Mas Davi entende que Deus está com ele. Que ele não sentirá falta. Entendeu? Porque Deus está com ele. É por isso que ele declara: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele declara: me faz deitar em meus pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, já fizera a minha alma pelo amor de teu nome. Aí ele declara: ainda que eu andasse pelo vale, ele está vivendo isso aí, está narrando em poesia, em canto, um salmo. Ainda que eu andasse pelo vale, porque Davi teve que enfrentar urso, teve que enfrentar dificuldade, sol, chuva, ladrões no campo. Então, ainda que eu andasse sobre o vale, a sombra de morte, eu não temeria o quê? Porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Quem é que está na casa de Davi nesse período? Samuel, né, Samuel? Samuel é chamado Davi. Aí o que acontece? Em dado momento se entende, pelo texto, que Davi era tomado em profecia.
Davi, ele vai agora profetizar para quem? Para ele? Se percebe que depois ele diz assim, olha, preparas uma mesa perante mim. Perante mim, ele estando lá ou ausente? Ausente. Perante mim. Prepara uma mesa perante mim. Presente. Presente, presente. Ele está no campo, mas ele está orando. Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Nesse dia me unge a cabeça com óleo, de forma que o meu cálice faz o quê? Transborda. Então ele está profetizando e Samuel está na sua casa. Já tem passado os seus irmãos diante de Samuel. E Samuel grita, acabaram os seus irmãos secos? Falta um. Então quando Davi está orando, Deus está preparando o que para Davi? Uma mesa perante os seus inimigos. Então, da forma que ele pede, que acontece da forma que ele está pedindo. Naquele mesmo dia ele foi ungido com óleo e se torna o rei assim de Israel. Ok? Há uma dúvida? E aí? Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Temáticas dos poéticos. Os rios poéticos tratam das 5 grandes questões enfrentadas pela humanidade em todos os tempos. Primeiro, é a questão do sofrimento. Irmãos, lidar com o sofrimento não é fácil. E na realidade o sofrimento ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina. Nós sofremos por várias coisas. É no casamento, é na vida familiar, é na vida ministerial, é na vida profissional, é com marido, com filha, com mulher. De certa forma, o sofrimento ele é bem presente. É uma coisa que você vai vivenciar de alguma forma. Entendeu? Exemplo, se não for uma coisa radical, mas é uma coisa mínima. A gente sofre. De alguma forma. Por quê? Porque o sofrimento faz parte da vida. Outra questão aqui, a questão do relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, o nosso comportamento geral. Quinto lugar, verdadeiro objetivo da vida. E sexto, o amor conjugal. Okay? Quem aqui já ouviu falar que a mulher de Jó deixou ele? Nunca? Eu já ouvi muito na igreja isso aí, tá certo? Porque Jó, ele casou com outra mulher. Não, Jó, ele viveu com a minha mulher. A mulher de Jó não enlouqueceu. Por quê? Não, mas a mulher de Jó ficou doida. Não. A Bíblia diz que já vai declarar. Como falas, o quê? Uma louca, falas quem? Mulher. Falas tu. Eu preciso entender que a mulher de Jó, ela não ficou louca, como as pessoas dizem que ela ficou. Simplesmente, ela ficou desesperada a ponto de falar coisas que não devia falar. E o texto mais próximo ao original vai dizer que ela vai assim, usa a expressão como uma louca, falas tu. Jó vai declarar, como alguém que está louca, como alguém que está fora de si, está falando você. Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Então, Jó apresenta sabedoria para aqueles que sofrem, ou seja, sabedoria de provisões. O livro de Jó vai declarar o sofrimento justo. A palavra-chave do livro é soberania. Precisamos entender que Deus, dentro da sua soberania, Deus faz aquilo que eu já falei muito isso aqui na sala de aula. Entendeu? É o que Deus quer sempre. E geralmente a nossa vida está na mão dele. E os filhos de Jó, no caso, depois que morreu os primeiros, a mulher dele, ela engravidou. Teve os filhos. Já viu novamente. Entendeu? Aqui podemos provar a luz de Jesus Sagrado. Ok? Vamos ler. Jó capítulo 42, 1 e 2 aí. Pega isso aí.
12. Jó 42, 1 e 2. Pega bem. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus aqui já tinha falado com Jó, sim ou não? Sim. Porque Deus vai ficar em silêncio aqui, ó. Entre 37 e 38 capítulos. Aí Jó, eu já tinha ouvido Deus. Ele já tinha se revelado para Jó. Aí Jó vai declarar: Bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos assim pode ser atingido. Ok? Propósito do livro. Jó é o primeiro dos chamados livros poéticos. Olha lá. Nossa, não. Poético. Ou de sabedoria. Os demais são salmos, provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Trata-se de um poema histórico que narra fatos, ok? Fatos é aquilo que aconteceu ou aquilo que não aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas que não acreditam que Jó tenha sido um personagem. Alguns acreditam que Jó é um tipo de símbolo. Na verdade, esse homem, ele viveu de fato, nós vivemos nessa terra. Fatos ocorridos na vida de um homem mais conhecido de seu tempo. Ok? Falar sobre a doença dele. Qual o propósito do livro? Utilizando-se desses fatos, o Espírito Santo usa este livro para responder uma pergunta-chave que todos nós fazemos. Por que sofre o justo? Se Deus é maior e tem todo o poder. Por quê? Através do sofrimento e exaltação de Jó, aprendemos que Deus é soberano, faz o que quer, como quer, quando quer, e tem em tudo, manifesta a sua santíssima glória. Ok? Então precisa entender que tudo que Deus faz tem um propósito. Mas pastor, tem propósito do sofrimento? Tem. Tem propósito da angústia? Tem. Paulo declara que tudo contribui para aqueles que eu amo a Deus. Ok? Então tudo contribui. O sofrimento também contribui para a vida e para o crescimento espiritual. Outro propósito que ele botou aqui. Ó. Ele é merecedor de ser honrado e adorado em tudo que ele faz. A Palestina e a Arábia, onde está localizado. De acordo com Lucas 4:21. Vamos lá, ler? Lucas capítulo 4, versículo 21. Versículo. 21, 4:21 de Lucas. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. Ok? A sudeste do Mar Morto, a terra de Uz, tá certo? Ao norte da Arábia, perto também de Midian, Moisés viveu durante 40 anos. Então, essa terra aqui, ela ficava também próximo à cidade de Midian, cidade essa, que Moisés ele vai viver a primeira e a segunda etapa da sua vida. Segunda etapa. Segunda. Segunda. Segunda etapa. Por quê? Moisés ele vai viver 40 anos. Egito. Ok. No deserto.
de Midian, mais 40. Olha lá. No deserto com o povo, mais